Olá a todos, sou a Estrela da Wengo. Os clientes estão a começar a perguntar, eu já expliquei em outros vídeos, porque é que a Estrela não vai continuar na Wengo em Portugal em 2026. Já era para ter saído, mas a Wengo subsidiou ou deu um gesto de comercial sob custos técnicos. Ora, vamos ver, é assim, primeiro, nós como especialistas trabalhamos por conta própria, não trabalhamos para o website Wengo, ok? Isto é uma percepção que o cliente tem errada. Portanto, nós, por causa das revisões dos comentários. E o cliente tem essa percepção que está ali a controlar o especialista e não está. Pronto. Mas não é que não paga, o que é paga a esmola. O que é que aconteceu em novembro? O cliente paga 22 euros, por exemplo, de uma consulta e o especialista recebe 4 euros. O que é uma esmola, não dá nem para pagar um café em certos sítios, ok? Pronto, e são precisas muitas consultas para fazer, muitas consultas, já vou dar mais aqui, muitas consultas para conseguir fazer um determinado montante por mês. E depois, é assim, esses 4 euros vão para ser descontados em 200 euros técnicos, ok? Portanto, nós temos que pagar 200 euros por mês para estarmos representados na Wengo. E quanto mais fazemos, mais pagamos. Portanto, isto é uma exploração, e não só uma exploração, não faz sentido. Outra coisa que não faz sentido é como o formato da consulta está a ser feito e a viciar o cliente ansioso, cheio de stress, que não dá resultado. Pronto. Então, para começar a fazer dinheiro aos 4 euros, o que é uma esmola, só depois de fazermos cerca de 60 consultas que são exaustivas, tá? Porque isto não dá para viver, obviamente nós temos que ter outro trabalho. E com consequências karmáticas, que o cliente não entende. E eu já também expliquei no outro vídeo, mas está em privado, porque não vi que o cliente percebesse nada disto. O cliente quer é saber do seu ego e das suas coisas, é evidente, está aqui num serviço, está a pagar, mas não está a pagar à especialista ou ao especialista. Pronto, é assim, nós sabemos que vai haver grandes mudanças este ano em 2026 na parte da tecnologia, mas vai haver um arrombo no bolso de toda a gente. Então é assim, isto tem consequências muito grandes. Pronto, então cada mês nós temos que fazer os 200 euros para não pagarmos os 200 euros. Só depois de fazermos os 200 euros, a ganhar aos 4 euros, imaginem, são 60 consultas grátis, é que começamos a ganhar 4 euros. Uma esmola que não dá para nada, não é? Pronto, até lá ganhamos zero. Muitas vezes esse valor nem sequer é atingido, porque, por exemplo, o cliente, nós fazemos, por exemplo, 600 euros, mas a maior parte desse dinheiro já vai para a Wengo. Em cima disso, ainda temos que pagar esses 200 euros, tá? Portanto, é assim, tornou-se impossível trabalhar lá. Agora, eles começam a dizer, há aqui quem faça 4 mil euros, e a partir de 4 mil euros ainda paga mais. Olha, muito boa sorte para quem faz os euros que quiser, porque isso só entra na vibração e na frequência da exploração. Está errado para o especialista e para o cliente. Muito boa sorte com as suas perspectivas em ficarem lá, com os comentários de pessoas demasiado entusiasmadas que não têm sentido crítico nenhum, nem sabem fazer comentários, e eu fico parva. Pronto, com gratidão a todas as pessoas que, obviamente, vêm até mim, Estrela, para serem guiadas. Portanto, o cliente não está a par destes custos. E isto não vem na fatura. O que vem na fatura é só a parte do especialista. Mas em cima disto nós temos custos, tá? Que pagar à Wengo. E nem sequer, isto nem sequer entra em impostos, porque hoje ainda temos os impostos.
Portanto, o cliente, no seu direito, vem às horas mais inconvenientes para o especialista, como ao jantar, ao almoço, ou logo que acordamos ao pequeno almoço. E vem, nós pedimos para marcar consulta, mas nada. Como se o especialista estivesse ali pregado na parede, à mercê do cliente e à misericórdia do cliente para receber 4 euros. Portanto, quando estamos concentrados em algo ao telefone, normalmente é quando parece que é mesmo que o telefone toca, não é? Portanto, este custo de oportunidade para especialistas que têm outras profissões não serve, tá? Não serve. E não dá para, e mesmo que não dá para sobreviver destes ganhos, porque nem como algo adicional, porque está ali a perder o seu tempo, a sua energia, e isto é muito exaustivo. Depois, o cliente que vem na Wingo é um cliente ansioso, muitas vezes até se vem só para entreter a sua mente, com questões muito, muito básicas. Portanto, isto passamos a gerir ansiedade, mas assim, o propósito de entender o porquê das suas escolhas, é este serviço. Se alguém está-lhe a dizer, olha, sabe, a lotaria vai calhar, isso, meu amigo, é verdade que na astrologia podemos ver isso, mas não é no tarot. O tarot já acertei, há alguém que saiu a lotaria por acaso, mas é assim, é muito difícil isso acontecer. Normalmente a maior parte do cliente vem para gerir ansiedades, tá? Portanto, e ainda por cima vem por chat. Olha o que é explicar tudo ao cliente para fazer uma previsão e depois perguntam assim, como assim? Como assim? E a pessoa está ali a explicar, olha a exaustão para o especialista. Isso não é trabalho para uma pessoa decente. Isso é trabalho para pessoas que não têm nada a fazer. Portanto, ao fim de 5 consultas, o especialista num dia está completamente exausto, cansado, energeticamente desgastado. E vem aí o karma. Do karma para o especialista. Além do cliente, é assim, quando o cliente diz ao pé do especialista o que é que eu faço, é aqui que os mestres de Feng Shui recusam a dar este tipo de consulta ao cliente, está bem? Porquê? Porque o karma, ao aconselhar o que é que deve fazer, nós aconselhamos o que vem do tarot, mas muitos clientes não querem, nem querem isso, querem saber, querem que vá lá mudar a fralda. Portanto, não dá, isto não pode ser. E então, é assim, todas essas decisões acabam por cair na vida do especialista. Daí os mestres Feng Shui cobrarem muito caro, muito dinheiro. E tem que ser. Não é só pelo tempo, não tem nada a ver com o tempo, como a plataforma está a propor. Está errado. Tem a ver com o custo da oportunidade e com o custo que vai cair em cima do especialista, tá? Portanto, é assim, o ganho do especialista, que é, por exemplo, num dia, com muitas consultas, pode ganhar no máximo 20 a 30 euros, isso não é nada, porque um dia tem, outro dia não tem, e vem às horas que lhes apetecem, assim do nada, como carregar um botão, como se as pessoas estivessem ali. Portanto, o que é que vai acontecer este ano? A inteligência artificial começa a responder. E é por isso que estão a pôr todos os especialistas assim neste nível, tá? E o cliente não se apercebe, porque o cliente não tem esse tipo de inteligência para perceber muitas vezes. É impressionante, é triste, é muito triste, mas é assim. Portanto, isto é o karma que cai em cima do especialista é muito mais difícil e ponha-se na situação do especialista. Você aturava este tipo de cliente? Porque os meus clientes particulares não são assim. É claro que a Wengo trouxe esses clientes para mim. Foi anunciado. Mas depois eles tiveram a inteligência de vir particularmente. Obviamente que o cliente ansioso, que a pessoa diz venha particular e depois continua ali na Wengo, por amor de Deus, é assim. O que é que acontece? Vai começar a entrar numa espiral negativa. Porque não é com o especialista, é com o sistema que está ali nas plataformas de tecnologia, de exploração, e cada vez mais, e fica viciado naquilo. E depois também o especialista não está para aturar este tipo de cliente.
porque não aprende, não quer aprender, está ali com ansiedade, conseguir algo, a conseguir aquele amor e não sei o quê, mas a pessoa diz, olha, não vai conseguir, mas depois vem outra vez, e vem outra vez, e vem outra vez. Portanto, isto não é compensador de forma nenhuma para o especialista. É certo que a pessoa tem, é sim, a humanidade é sim, mas numa consulta particular nós temos mais tempo de explicar com mais carinho ao cliente, com mais, que não passa pela UENGO. E depois também, claro, não nos compensa nada estar ali a fazer, estamos a aturar pessoas para quê? E então, é isto. Alguns clientes até desligam e não são nada gratos. Portanto, é assim, nem há esta gratidão. Então, mas estamos aqui a fazer o quê? Somos alguns palermas, alguns robôs? Portanto, na escravatura, os escravos tinham pelo menos comida de graça, penso eu. Senão morriam, não é? Não trabalhavam. Agora, esta forma, isto nem dá para pagar um café. Portanto, é assim, nem escravatura, é mais que escravatura. Portanto, é um tipo de cliente que não interessa, não tem formação básica, sequer para entender como é que funciona uma simbologia ao nível inconsciente, pensa que isto é magia. Não é, isto aprende-se e também, claro, tem que ter talento e intuição e sobretudo saber lidar com o cliente. Mas não é como o cliente está a pensar, que carrega ali no botão e as coisas acontecem e ainda por cima põe as culpas às vezes para o especialista que as coisas não lhe acontecem. É assim, não percebe nada da própria vida. Isto é um cliente completamente perdido que não percebem as próprias vidas deles, tá? E querem chegar ali à plataforma para dizer, olha, isto não está a correr bem na minha vida. Não dizem que diretamente que a culpa é do especialista, mas ficam chateados como se o especialista não tivesse boas notícias para a pessoa, ok? Não há boas notícias para essa pessoa. Se não há, veja porquê. O que é que vamos fazer? Aí é que entra o trabalho, talvez, de aprendizagem e com o especialista que sabe, com sabedoria, com conhecimentos, pode ajudar, tá? Esse é o meu trabalho e é aí que os meus clientes particulares veem a diferença. Até porque há muito mais tempo, normalmente também são clientes que consultam a astrologia e a astrologia vai dar respostas diferentes que no tarot não dá. Portanto, e são menos interpretativas. Mas é preciso muito mais conhecimentos para perceber o que é que está ali. E demora muito mais tempo, claro. Não com o cliente, mas o trabalho que está por trás. É como o professor que não é o teacher, não é aquele professor eco de escola, mas é o professor. Portanto, e se isso não é valorizado, então a pessoa deixa de fazer, está aqui a perder tempo com uma clientela que não valoriza, portanto tem que mudar de clientela, não é? E é isso que vai acontecer aqui com a Estrela. Portanto, eu recebo na mesma aos meus clientes, sim, mas tenho outro controle diferente da plataforma, está bem? Porque de facto começa a ser, nem é o dinheiro, é frustrante o tipo de clientela que começa a vir na UENGO, como se aquilo tivesse, pronto, aquilo se fosse graça, não é? Praticamente não é assim. O cliente também fica insatisfeito com as respostas, não se consegue mais porque também aquilo limita. O cliente também não quer pagar mais para ter uma resposta mais profunda, portanto, e assim fica. Enquanto se a pessoa fizer isso particularmente, é assim, ó, meu amigo, olha, isto é como ir ao médico. É assim, se você não quer fazer análises e não quer fazer isto e não sei o quê, não posso. O meu diagnóstico é limitado. Portanto, é isto. E na Wengo estamos a fazer a gestão do stress do cliente, imagine só. Portanto, isso é para enfermagem, para aquelas terapeutas que, pronto, nós fazemos também isso, temos imensos rituais, podemos fazer essas coisas todas, mas é assim, quem é este tipo de cliente para estar a roubar o meu tempo e a minha energia por um custo tão pequeno de oportunidade e também de dinheiro? Portanto, não foi por isso que saio. Portanto, é assim, ninguém trabalha de graça, e se encontrarem alguém que trabalha de graça, então ótimo, vão para essas pessoas. Com certeza que essas pessoas têm que comer e dormir e não têm que ser subsidiadas por alguma coisa. Portanto, pensem bem nisso, está bem? Ou então estão numa exploração horrível e isso cai na pessoa, porque está a roubar a quem está a fazer isso.
além de estar a impor uma karmas para essa pessoa. Eu lembro-me há vários, portanto, desde do nascimento de Jesus, a Santa Ana, não é a mãe da Nossa Senhora, a Santa Ana, que previu, que esteve quando Jesus nasceu, próximo dele, e era vidente, portanto, essa tinha vidente, portanto, não há. Na Igreja Católica está cheio de videntes, não é? Estão os santos videntes, o Padre Pio, por exemplo, que dava consulta, as pessoas chegavam lá e perguntavam se eu ia casar, as pessoas perguntavam, está no filme dele, se eu ia casar, tinha uma bicha enorme, se eu ia casar nos próximos anos, que é o que perguntam muito aqui na UENG, não é? E ele dizia não, porque olha, você até teve uma bênção de não casar com essa pessoa, porque senão a sua vida, já viu, essa pessoa aconteceu-lhe isto, aconteceu-lhe aquilo, e olha, você só tinha problemas. Portanto, é isto. Agora, dizer isto na UENG, e ainda por cima levar com comentários parvos de clientes, não dá, está bem? Portanto, é assim, não é só o dinheiro, é muito mais que isso. Obviamente que haviam muitas ofrendas e ofertas para estas pessoas serem sustentadas. Não era estar ali a receber de uma multinacional com exploração ao máximo. Portanto, é isto. E se o cliente não valoriza os verdadeiras pessoas que estão com esta missão, então vamos partir para outra, e foi assim que Estrela continua como Estrela Guidance. Estou aqui no YouTube e também estou no Instagram para pedirem consulta. Portanto, os preços são o que são, e depois, e também não faço uma consulta daquelas tipo uma respostazita para eu ficar contentito, não, é uma resposta a sério e com consulta a sério, e a consulta é perguntada à sabedoria infinita. Assim é que deve ser feita uma consulta. Aliás, os meus clientes bons, é assim, Estrela, por favor, começa com a abertura da mesa real. A abertura da mesa real é o que diz. Portanto, não há perguntas. As respostas estão lá. Agora, o cliente o Engo não tem essa noção sequer. E depois são relacionamentos já muito básicos, estes clientes estão completamente bloqueados. Portanto, é assim, claro que eu posso desbloquear isso tudo, mas é assim, veja, quem é você para me estar a roubar também o meu tempo? Portanto, obviamente eu quero ser paga. Portanto, é assim mesmo, tá? Até breve e espero vê-los.